Galera, e hoje de manhã vou falar sobre o direito comercial e direito empresarial. Aí, entendeu, galera? 1.1 Direito comercial e direito empresarial. Termo direito comercial originado da expressão latim commutatio mercium, que significa a troca de mercadorias por mercadorias e sua origem remota às antigas corporações de ofício, que já no final da Idade Média via as necessidades de amparo para as negociações visando regular as atividades mercantil de acordo com Fábio Ulloa Coelho, 2016. Esse ramo do direito surge por meio de contratos bilaterais entre as pessoas que comercializavam. Em sua fase inicial, o direito comercial é praticado pelos artesãos organizados corporativamente, não tinha regra rígida, mas um regramento próprio cotidiano cujo objetivo principal era livrar os comerciantes da dominação dos poderosos monarcas. Com o passar dos anos, como veremos adiante, o direito sentiu a necessidade de expandir escopo de ação do direito comercial, surge então o direito empresarial, de sentido mais amplo e abarca diversas atividades, seja do comércio, indústria ou serviço. Hoje, o direito comercial e o empresarial não teria força não fosse pelo Estado de Direito que, com os poderes legislativos, executivos e judiciário, cuida da aplicação e prática dos princípios norteadores das questões jurídicas. Em nossa sociedade, a lei deve ser feita por representantes do povo de maneira aberta a transparente. Sua administração está sujeita a críticas em toda a população que deve se reunir sem medo, sem retaliações, justamente pela existência e manutenção do direito positivo no Estado democrático de direito. As leis devem ser aplicadas de forma igual e justa, de modo que ninguém, nem empresa, nem o indivíduo esteja acima da legislação. 1.1.1 O direito comercial. Antes da Idade Média, os dados históricos apontam que a normatização sobre o assunto era tímida e a única forma de regulamentação mais próxima de uma norma de que tem registro mesmo que sem estrutura normativa e o código, como o de Hammurabi, que remota aproximadamente de 1780 a.C. na Babilônia, e Manu na Índia, de 1000 a.C., Tomazet, 2016. O direito romano é o conjunto de regras e normas vigentes em Roma desde a fundação de 753 a.C. até a elaboração do Código de Justiniano, 529 a.C., dá origem ao termo jus civile ou direito civil. Naquela época, de acordo com Coelho, 2016, ainda não havia designação de regras próprias ao comércio. A palavra commercium era utilizada apenas para troca de produtos entre pessoas como um ato jurídico. A expressão negociação era utilizada para indústria, produção de algo, enquanto que mercatura nomeava mercadoria com sentido restrito ao objeto em si. Nesse sentido, de acordo com a Requião 2010, a atividade comercial, tal como conhecemos hoje, tem início com a aquisição e venda de mercadorias diversas por qualquer pessoa. Como vimos, as corporações de ofício foram as organizações de primeiro empreenderam a tentativa de regular a comercialização de produtos. Naquela organização, as ordens não eram aplicadas aos indivíduos que trocavam mercadoria entre si,
mas apenas aos que praticavam atos de comércio. As regras do direito comercial nascem por meio dos costumes essencialmente profissional que regiam muitas ações dos comerciantes. 112. O regime jurídico dos atos de comércio. Os atos de comércio são regulados pelo Estado inicialmente para o controle das ações dos cidadãos na França de Napoleão no século XX, por exemplo, o direito privado e o comercial foram distinguidos, estes últimos destinados ao controle dos atos comerciais dos burgueses. A melhor explicação para o surgimento dos atos de comércio, que justifica sua existência devido à necessidade de se definir as ações que seriam reguladas pelo direito comercial, os atos que não estivessem embarcados na lei deveriam ser atendidos pelo direito privado. Tomazetti, 2016. Atos de comércio. Era necessário nomear aquilo que seria contemplado pelo direito comercial. Surge então no Código Comercial francês em 1807 em termos dos atos de comércio. A teoria francesa dos atos de comércio. Após o surgimento da teoria francesa, os atos especificados na lei começam a ser regulados pelo direito comercial. Todos os comerciantes têm a obrigação de seguir as normas que regem o assunto. Atos de comércio no Brasil. Em 1850, o Brasil estipulou as regras dos atos de comércio seguindo a tradição francesa. Surgimento dos atos de comércio marca passagem do direito pautada no costume para o direito unificado, baseado na norma escrita, regido por regras gerais e abstratas. 113. Direito empresarial. Para muitos, direito comercial e o direito empresarial são sinônimos, o mesmo ramo do direito, entretanto, não se pode concebê-los como iguais. O direito comercial é tido como principal da teoria dos atos de comércio. Foi somente após o surgimento da teoria da empresa de meados do século XX que surgiu o chamado direito empresarial como um entendimento mais completo para abarcar a atividade comercial como um todo. Tomazetti, 2016. O direito empresarial não se preocupa unicamente com a mercância e a troca de mercadorias, mas com toda e qualquer forma de atividade organizada que visa um ganho de capital. Houve não apenas a divisão entre o direito comercial e empresarial, mas, acima de tudo, uma alteração nos paradigmas e entendimentos enquanto a ramificação do direito. Nesse passo, o direito empresarial preocupa-se em buscar sua atuação e defesa sobre a atividade econômica organizada, seja no comércio, indústria e no serviço. Sendo assim, os que exercem alguma prática empresarial são empresários e, portanto, sujeitos do direito empresarial. Teoria dos atos do comércio, direito comercial, teoria da empresa, direito empresarial, sentido irrestrito, que abrange mais características. O direito empresarial abrange, então, todas as esferas do ramo e que inclui não só as empresas quanto a organização formais, mas é uma percepção integral qualquer ação mercantil. Sabemos que a empresa é um ente fictício no mundo jurídico que adquire a personalidade para que possa desempenhar seus objetivos. E por esse motivo, uma atividade não é um sujeito de direitos e deveres. Se analisarmos o Código Civil de 2002, veremos que o texto não se preocupa em conceituar termo empresa, limita-se a tratar unicamente da organização dos dispositivos que são utilizados pelo intérprete para o entendimento e aplicação das leis. Diante dessa omissão legislativa do conceito, podemos então apontar nossa concepção. Uma empresa pressupõe uma atividade organizada, não é sujeito acobertado de direitos personificados. 114. Teoria da empresa.
A teoria que rege a atividade empresarial consolidou-se por meio do Código Comercial italiano, em meados do século XX. Os pontos de vista sobre negócios empresariais até então tinham respaldado na teoria dos atos de comércio, que abrangia especificamente a atividade de mercância. A teoria da empresa mais completa abarca a maioria dos práticas econômicas, seja comércio, na produção ou na prestação de serviços. Thomas em 2016. A teoria dos atos de comércio não se preocupava com algumas ocupações ligadas, por exemplo, à questão de mineração até mesmo ao campo agropecuário. Daí é necessidade de se pensar em algo que não se restringe a cuidar da comercialização de produtos. Não era necessário apenas expandir o alcance das regras comerciais. Era preciso pensar nas características do direito comercial, sem vínculo pessoal ou com o título da ocupação, mas ligado à própria atividade, que poderia ser de qualquer ramo ou tipo. Oi, galera, tudo bem? Vamos lá falar sobre língua portuguesa. Análise global do texto. Interpretação de texto, variedade de texto. Educação de linguagem, estruturação do texto e dos parágrafos, informações literais e inferências, estruturação do texto, recursos de coesão, compreensão, reinterpretação de texto. Chegamos agora em um ponto muito importante para todo o seu estudo. A interpretação de texto desenvolve essa habilidade, é essencial e pode ser um diferencial para a realização de uma boa prova de qualquer área do conhecimento. Mas você sabe a diferença entre compreensão e interpretação? A compreensão é quando você entende que o texto diz de forma explícita aquilo que está na superfície do texto. Quando Jorge fumava, ele era infeliz. Por meio dessa frase, podemos entender que houve um tempo que Jorge era infeliz devido ao cigarro. A interpretação e quando você entende o que está implícito nas entrelinhas, aquilo que você está de modo mais profundo no texto, ou que faça com que você realize a inferência. Quando Jorge fumava, ele era infeliz. Já compreendemos que Jorge era infeliz quando fumava, mas podemos interpretar que Jorge parou de fumar, o que agora é feliz. Percebeu a diferença? Tipos de linguagem. Existem 3 tipos de linguagem que precisamos saber para que facilite a interpretação de texto. Linguagem verbal é aquela que utiliza somente palavras, ela pode ser escrita ou oral. É proibido fumar neste local. A linguagem não é verbal, é aquela que utiliza somente imagem, foto, gesto e não há presença de nenhuma palavra. Entendeu? Que aqui está um desenho de um cigarro. Linguagem mista ou híbrida é aquela que utiliza tanto as palavras quanto a imagem, ou seja, é a junção da linguagem verbal com a não verbal. Proibido fumar. Além de saber deste conceito, é importante sabermos identificar quando o texto é baseado em outro nome que damos a este processo e intertextualidade, interpretação de texto. Interprete um texto que diz que dá sentido a inferir, chegar a uma conclusão do que se lê. A interpretação é muito ligada a subentendido. Sendo assim, ele trabalha com o que se pode deduzir de um texto. A interpretação implica a mobilização dos conhecimentos prévios que cada pessoa possui
Antes da leitura de um determinado texto, pressupõe que a aquisição do novo conteúdo lido estabeleça uma relação com a informação já possuída, o que leva ao crescimento do conhecimento do leitor. Espera que haja uma apreciação pessoal crítica sobre a análise do novo conteúdo lido, afetando de alguma forma o leitor. Sendo assim, podemos dizer que existe diferentes tipos de leitura. Uma leitura prévia e uma leitura seletiva é uma leitura analítica. Por fim, uma leitura interpretativa. É muito importante que você assista a mais diferentes jornais sobre a sua cidade, estado, país e mundo. Se possível, procure por jornais escritos para saber de notícias e também de estrutura das palavras para dar opinião. Leia livros sobre diversos temas para sugar informações ortográficas, gramáticas e interpretativas. Procure estar sempre informado sobre os assuntos mais polêmicos. Procure debater ou conversar com diversas pessoas sobre qualquer tema para presenciar opiniões diversas das suas dicas para interpretar um texto. Leia lentamente o texto todo. No primeiro contato com um texto, mais importante é tentar compreender o sentido global do texto, identificar o seu objetivo. Releia o texto quantas vezes forem necessárias. Assim será mais fácil identificar as ideias principais de cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do texto. Sublinhe as ideias mais importantes. Sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia principal e das ideias secundárias do texto. Separe fotos de opiniões. O leitor precisa separar o que é um fato verdadeiro objetivo. É comprovável do que é uma opinião pessoal, tendenciosa e imutável. Retorne ao texto sempre que necessário. Além disso, é importante entender com cuidado e atenção os enunciados das questões. Reescreva o conteúdo lido. Para uma melhor compreensão, pode ser feitos resumos, tópicos ou esquema. Além dessas dicas, é importante você também poder grifar palavras novas e procurar seu significado para aumentar seu vocabulário. Fazer atividade com caça-palavra ou cruzadinhas são uma distração, mas também um aprendizado. Não se esqueça, além da prática da leitura, aprimorar a compreensão do texto e ajudar a aprovação. Ela também estimula nossa imaginação, distrai e relaxa, informa e educa, utiliza melhoras no nosso foco e criar perspectivas, nos torna flexíveis, pensantes, além de melhorar nossa habilidade de falar, da escrita e de memória. Um texto, para ser compreendido, deve apresentar ideias seletas e organizadas através dos parágrafos, que é composto pela ideia central, a argumentação e o desenvolvimento e a conclusão do texto. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localiza-se as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações ou explicações que levam ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Compreendido tudo isso, interprete significa extrair um significado, ou seja, a ideia está lá, às vezes escondidas, ou por isso o candidato só precisa entendê-la e não complementar com algum valor individual. Portanto, apague-se tão somente o texto e nunca extrapole a visão dele. Identificando o tema de um texto. O tema é o ideal principal do texto. Com base nessa ideia principal, que o texto será desenvolvido para que você consiga identificar o tema de um texto. É necessário relacionar as diferentes informações de forma a construir seu sentido global, ou seja, você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um tudo significado, que é o texto.
Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título, pois o título cumpre uma função importante: antecipar informações sobre o assunto que será tratado no texto. Em outras situações, você pode ter abandonado as leituras porque achou o título pouco atraente ou, ao contrário, sentiu-se atraído pelo título de um livro ou de um filme, que, por exemplo, é muito comum as pessoas de interesse por temática diferente, dependendo do sexo, da idade, escolaridade, profissão, preferências pessoais ou experiências de um mundo, entre outros fatores. Mas sobre que o tema que você gosta de ler é esporte, namoro, sexualidade, tecnologia, ciência, jogos, novela, moda, cuidados com o corpo. Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente infinitas e saber conhecer o tema de um texto em condições essencial para se tornar um leitor hábil. Vamos então começar nosso estudo. Propomos inicialmente que você acompanhe um exercício bem simples que intuitivamente todo leitor faz ao ler um texto: reconhecer o seu tema. Vamos ler o texto a seguir. Cachorro. O zoológico acredita que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se ajuntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para alimentar os cachorros. Percebeu que, se não atacasse os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriu que os cachorros podiam ajudar a caça e cuidar de rebanhos e tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaboravam com o outro e a parceria deu certo. Ao ler apenas o título Cachorro, você deduziu sobre possível assunto abordado no texto. Embora você imagine que o texto vai falar sobre os cães, você ainda não sabia exatamente o que ele falaria sobre os cães. Repare que temos várias informações ao longo do texto: hipóteses do zoológico sobre a origem dos cães e a associação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo mundo e as vantagens da convivência entre os cães e homens. As informações que se relacionam com o tema chamamos de subtemas ou ideias secundárias. Essas informações se integram, ou seja, todos eles caminham no sentido de estabelecer uma unidade de sentido. Portanto, pense sobre que exatamente esse texto fala, qual o seu assunto, qual o seu tema. Certamente você chegou à conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. Se foi isso que você pensou, parabéns, isso significa que você foi capaz de identificar o tema do texto. Identificação e efeitos de ironia e humor em textos variados. Ironia. Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz contrário do que está pensando ou sentindo, ou por pudor em relação a si próprio, ou com a intenção depreciativa, sarcástica em relação a outro. A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que outro contexto diferente do usual ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Exemplo: bem, é tarde, acho que já vamos. Uá, fiquei mais um pouco. Logo poderá repartir nosso café da manhã. Na construção de um texto, ele pode aparecer em 3 modos: ironia verbal, ironia de situação, ironia dramática ou satírica. A ironia verbal ocorre quando se diz algo que pretende expressar outro significado, normalmente oposto no sentido literal. A expressão e a intenção são diferentes. Exemplo: você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível.
A ironia de situação. A intenção, o resultado da ação não está alinhado, ou seja, o resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja. Por exemplo, quando um texto literário é um personagem que planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado no livro, A Memória Póstuma de Brás Cubas, de Machado de Assis. A personagem do título tem obsessão por ficar conhecida ao longo da vida. Tenta dar muitas maneiras de alcançar a notoriedade sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia e que planejou fica famoso antes de morrer e se tornou famoso após a morte. Ironia dramática ou satírica. A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos textos literários, quando o personagem tem consciência de que suas ações não serão bem-sucedidas, ou que está entrando em um caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência. Exemplo, em livros com narrador iniciante que sabe tudo o que se passa na história, com todas as personagens, mais fácil aparecer esse tipo de ironia. Uma peça como Romeu e Julieta, por exemplo, se iniciar como fala que relata que os protagonistas da história irão morrer em decorrência de seu amor, os personagens agem ao longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. Humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações em que apareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. A situação cômica ou potencialmente humorística compartilham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado em uma situação. Há diversas situações em que o humor pode aparecer e as tirinhas charges que alinham o texto e a imagem para criar um efeito cômico. Há anotados ou pequenos contos ou as crônicas, frequentemente acessando como forma de gerar o riso. Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em 4 categorias: anedotas, cartoons, tiras e charges.